E quero convidá-los para que a gente abra a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve meditação. E numa palavra, irmãos, para a glória de Deus, está no livro de 2 Coríntios, capítulo Grande Deus, 6. grande é o Senhor. 2 Coríntios 6. Glória a Deus. Se não puder ficar em pé, por gentileza, fiquem em respeito à palavra, mas os que não puderem, fiquem na liberdade. Amém? Amém. Grande, Versículo 14 até o 17. Amém? Amém. Está escrito assim: não estejais unidos em julgo desigual com os incrédulos, pois que companheirismo tem a injustiça com a justiça com a injustiça? E que comunhão há entre as trevas, ou entre a luz e as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Amém. Amém, Amém igreja? Amém. Vamos sentar. Então, eu queria assim, dar um tema a essa palavra: estar no mundo e não ser do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Porque um dia Deus te escolheu. Um dia Deus nos escolheu. E essa escolha, gente, não é que nós estamos aqui falando isso por vaidade, ou dizendo você não é, eu sou. Longe de nós isso. Essa escolha, ela é, muitas vezes, ela fica encoberta a nós até o determinado tempo de Deus. A gente nunca pode apontar o dedo e dizer eu sou escolhido e você não é. Porque quantas pessoas se convertem já na velhice? Quantas pessoas se convertem já quase no fim das suas vidas? E eles eram escolhidos de Deus. Paulo diz assim: eu fui escolhido de Deus antes do ventre da minha mãe. E no entanto ele estava aqui na terra perseguindo a igreja. No entanto ele consentiu na morte de Estevão. O apóstolo Paulo, ele viveu um tempo, mesmo sendo escolhido de Deus, andou no mundo e fez as coisas do mundo. Mesmo tendo sido escolhido, como ele mesmo diz, antes do ventre da minha mãe. Antes de estar no ventre da minha mãe, eu já fora escolhido. Então, isso não significa que nós, que já estamos aqui servindo a Deus, que já alcançamos fé, que já temos os nossos nomes pela fé escritos no livro da vida, somos melhores do que aquele que ainda não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Que nós estando no mundo, nós, com toda essa palavra que ele leu aqui, e que eu intitulei estar no mundo, mas não ser do mundo, significa a nossa confiança em Deus, significa a nossa crença na palavra do Deus vivo. Amém. Porque eu tive a oportunidade de, na quinta-feira, foram essa semana de palavras, todos os dias nós nos reunimos aqui, e Deus falou poderosamente aqui. Deus falou poderosamente, cada reunião, irmãos. Eu fiquei maravilhado com as palavras que foram ministradas aqui. E na quinta-feira eu tive a honra de ministrar a palavra e preguei que um certo homem, ele recorreu aos apóstolos, aos discípulos de Cristo, ainda não apóstolos, né? E levou aquele filho dele que ficava endemoniado e que espumava pela boca e que de vez em quando era jogado no fogo, se jogava no fogo, se jogava na sepultura, e aquele pai levou desesperado aquele filho aos discípulos, e os discípulos oraram e nada conseguiram. Quer dizer, aquele moço continuou possesso, e aquele pai foi até Jesus e falou: olha, os discípulos oraram e eles nada puderam fazer. E ele disse assim para Jesus: presta atenção, se tu podes fazer alguma coisa, tudo é possível. Se tu podes fazer alguma coisa, faça. Jesus respondeu a ele assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então,
aquela simples palavra, colocando Jesus como assim, eu não sei se tu podes. E se a gente agir assim, a gente não está agradando a Deus. Porque fé é você pegar uma folha em branco, assinar embaixo e deixar Jesus colocar o que ele quiser. Amém. Aqui. Isso é fé. Está assinado. O que ele falar é Aleluia. mandamento sobre a minha vida. Isso é fé. Eu não preciso conhecer as condições. Eu preciso crer. Amém. Eu preciso crer. Glória a Deus. Não existe fé 99%. Não existe fé 99,9%. Fé precisa ser 100%. E o que o apóstolo está dizendo aqui é para que nós, estando no mundo, tenhamos uma fé 100% no Senhor, uma fé baseada em obediência àquilo que está escrito. Porque a Bíblia é a regra de fé, aquilo que nós precisamos praticar. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos conduz à vida eterna. E não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quem quiser andar por mim, tem que negar a si mesmo. Amém, irmãos? Amém. Então tem que haver uma negação. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é sobre essa negação. É negar a minha vontade. É negar os meus desejos. E dizer, a palavra de Deus é primordial sobre a minha vida. Aquilo que eu preciso fazer para ser salvo é aquilo que eu preciso. Não há um atalho, não há outro caminho. E é isso que nós queremos falar aqui nesta manhã. Que é importante que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Amém? Amém, irmão? Amém. Então, ele diz assim, no versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Tá? Quase sempre essa palavra, ela é mencionada, ela é lida, ela é pregada quando a gente está dizendo assim, os pastores, os obreiros, eles dizem assim, olha, tem um moço crente namorando uma moça não crente. Ó, cuidado, você vai se prender a um jugo desigual. Quase sempre essa palavra é ministrada nesse âmbito. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo não está se referindo apenas a um casamento, eu vou fazer uma sociedade comercial com uma pessoa e essa pessoa não é evangélica, essa pessoa não é crente. Ele não confia em Deus como eu confio. Então você vai fazer um jugo desigual, você vai entrar num jugo desigual com aquela pessoa. Não é isso que o apóstolo está dizendo. Porque, irmãos, todos nós que estamos aqui no mundo, não tem como nós não termos comunhão com alguém que não é crente. É um funcionário, é um colega de trabalho, é um patrão. E a gente tem relação com essas pessoas. Né? Colegas de trabalho, alunos da mesma faculdade, da mesma escola, vizinhos. Todos nós temos relação com pessoas que não confessam a mesma fé que nós temos. E às vezes nós temos até uma comunhão agradável. Uma comunhão até maior, às vezes, com irmãos, que são nossos irmãos na fé, com essas pessoas. Então o apóstolo Paulo não está dizendo isso, porque senão seria necessário que nós fôssemos tirados do mundo. O que o apóstolo Paulo está se referindo é, toma cuidado para que em você não haja uma negação de fé, como às vezes há naquele coração. Porque muitas vezes eles querem lançar algumas coisas dizendo, morreu, acabou. Não. Eu não creio assim. Amém. Eu creio na vida eterna. Amém. Eu creio na ressurreição dos mortos. Amém. Eu creio que Jesus foi o primeiro a ressuscitar para viver a vida eterna. E a Bíblia diz assim, que assim como Ele ressuscitou para viver eternamente, nós também ressuscitaremos para vivermos com Ele eternamente. Amém. Então, quando Ele diz, morreu, acabou, eu não posso dizer, é verdade. Eu tenho que falar a minha fé. Eu tenho que confessar a minha fé. Não, eu não creio desse modo. Porque eu aprendi na palavra de Deus, a qual eu procuro obedecer, ainda que eu seja fraco, ainda que eu seja falho, que há vida eterna. Que Jesus não morreu em vão. A morte de Jesus tem um significado muito grande. Porque se eu estou dizendo assim, eu vivo aqui 60, 70, 80, os que vivem mais 90, 100 anos de idade, né? E aí ele morre e acabou. Então, para que Jesus morreu na cruz?
Ou se eu prego, não, então eu vou voltar aqui, e aí eu vou voltar aqui de uma outra forma, porque eu ainda preciso viver um tempo até que os meus pecados, até que as coisas que impedem de que eu viva com Deus saiam de mim. Não, também eu não posso confessar isso. Eu tenho que crer na palavra. E a minha palavra diante dele tem que ser verdadeira. E a minha palavra tem que ser assim: ao homem foi ordenado morrer uma só vez. E depois disso, juízo eterno. Amém, igreja? Amém. É nisso que vocês creem? Amém. Então eu não posso acreditar de uma outra maneira. E quando ele fala isso, eu preciso manifestar a minha fé. Oh, Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. A gente não pode viver um julgo desigual com os incrédulos. Eu posso ter contato com ele, eu posso até passar mais tempo com ele do que com os irmãos da fé, do que se você trabalha numa empresa. Todo mundo que está lá é evangélico? Todo mundo que está lá confia na palavra? Não. Mas às vezes se passa mais tempo com ele do que com os irmãos. Às vezes até com a sua própria família. Mas o que eu preciso ter em mim é uma fé verdadeira. Amém. E nada que ele fale pode abalar a minha fé. Nada que ele fale pode fazer com que eu me cale. Mas eu tenho que todo tempo estar ressaltando: não é dessa maneira. Eu não concordo. Eu não acredito dessa forma. Eu não quero pregar religião, eu não quero falar de religião, mas eu tenho uma fé. E a fé que eu tenho em Cristo diz o oposto do que você está dizendo. E essa fé diz assim: há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, amém? Amém. E há um só caminho. Glória a Deus. Não existem três, não existem dois. Todos os caminhos levam a Deus. Não concordo. Glória a Deus. Não concordo. Respeito você, mas eu não concordo. Há um caminho que leva a Deus. E eu conheço e você conhece. Jesus disse: eu sou o caminho. Glória a Deus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. É isso, irmãos. Então ele está dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Irmãos, não tem como. Se existe justiça, não pode haver injustiça. Amém? Amém. É assim como, se existir luz, acende aqui, por favor, um pouquinho. Por favor, Isabel. Ó, tem luz. A luz afasta as Trevas. Pode ter luz e treva no mesmo ambiente? Não, igreja. Não. Pode desligar, por favor. Obrigado. Não pode existir no mesmo ambiente luz e trevas. Porque ou vai ter trevas, mas a presença da luz vai Então, embora. lançar fora trevas. Havendo luz, não pode haver trevas. E se não houver luz, haverá trevas. Você está entendendo? Quer dizer, nós estamos cheios da luz de Cristo. Amém. Amém? Amém? E essa luz precisa sobressair sobre os pensamentos contrários à palavra. Porque você é a luz naquele ambiente. Você não pode se omitir. Tanto é que a palavra diz assim: Jesus falou, né, na parábola, dizendo: não se acende uma luz e coloca ela debaixo da mesa. Ela vai iluminar o quê? Mas a luz se coloca no alto, para que ela possa iluminar. Glória a E Deus. você é a luz levantada por Deus. Amém. É isso que o apóstolo está chamando você. É isso que a palavra de Deus está nos chamando. Crente não pode ficar omisso. Servo de Deus, quem conhece a palavra de Deus não pode viver uma vida de omissão. Você conhece a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz vida a um moribundo. Aquele que está morto, ele pode ser revivido pela palavra de Deus. Amém. Porque ele estava morto e revivi. Glória a Jesus. Vocês estavam mortos e reviveram. Amém. Pelo poder da palavra de Deus em nós, igreja. Glória a Jesus. Está aqui o homem de Deus, acabou de falar. Com seus 70 e tantos anos de idade. Ele não veio aqui contar piadinha. Ele não veio aqui fantasiado de um Deus que está... ele fez isso. Não, é a realidade. Quem congrega aqui sabe. No dia 31, no dia 30, nós estávamos aqui no almoço. E ele estava aí, a dificuldade para ele comer. Eu vi. Olha. Glória a Deus. Isso vai demorar 6 meses? Para Deus, 15 dias, 20 dias ele fez. Amém. Porque o que ele
impossível aos homens é possível a Deus. É isso que eu preciso testificar em todo tempo. Por isso eu quero dizer nesta manhã, viu, Silas? Se você crê, Deus é poderoso para operar na tua vida, para fazer você novo. Aleluia! Assim como ele fez com a Valéria que estava morta. E o doutor Calil, Roberto Calil Filho, que vocês conhecem da televisão, me ligou e disse: corre para cá, Alfeu, que a tua mulher está morrendo. E não era lá no Sírio Libanês, onde ele é diretor lá, hoje. Ele estava lá no Incor, onde ele é professor titular. Ele estava lá e me ligou: corre pra cá, tua mulher está morrendo. Quando eu cheguei lá, ele pegou um papel assim, riscou aqui, pôs o número 100 aqui e falou: olha, quando a gente começou a fazer uma cirurgia nela, a possibilidade era essa, e daqui a pouco deu um problema e ela morreu. De repente ela começou a respirar. Glória a Deus. Eu sei que hora que ela começou a respirar. Glória a Porque Deus. quando eu desliguei o telefone dele, eu entrei no banheiro da empresa e fiz uma oração. Glória a Deus. De repente ela começou a respirar. E agora ela está lá numa cirurgia. Grande Mas Deus. se eu fosse você, eu não esperava nada. Mas eu vou esperar. Amém. Eu vou esperar, doutora. É isso que é. Eu não posso ter comunhão com ele nisso. Nisso não. Eu respeito ele, ele é médico, eu não sou. Ele domina a ciência, eu não domino. Mas a fé eu tenho conhecimento. Amém. Ele não tem. Tanto é que ele falou para mim que era ateu. Mas eu não sou. Porque para mim ser ateu é o pior nível que o ser humano pode alcançar. Glória. Porque nem o diabo é ateu. Então, o ser humano que se diz ateu, ele foi mais fundo do que Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás crê. E até treme. Ele não obedece, mas ele crê. E o ateu diz: não existe Deus. Ele é pior do que Satanás. Ele foi mais fundo ainda do que o inimigo das nossas almas. E ele se disse ateu. Eu falei para ele: mas eu creio. Eu falei: e nessa hora eu já estou ligando e tem um grupo de irmãos se reunindo e orando em favor dela. E Deus vai dar vida a ela. Amém. Porque qual é a função do inimigo? É matar a tua fé, irmãos. Porque se você não tiver fé, você não vai ter vitória. Aí eu chego lá, depois da cirurgia, isso falei com ele 9h30 da manhã, 5 horas da tarde, mais ou menos, terminou a cirurgia. Ele falou: ó, vou liberar só você, vai lá e dá uma olhadinha nela, tá aqui um papel, entrega lá para a chefe da UTI. Eu subi lá, uma mulher com um barrigão desse tamanho, grávida, mas incrédula também do tamanho da barriga dela. E ela disse: ó, deixa teu nome, teu telefone, porque qualquer hora ela entra em óbito. Desafiando a minha fé. Eu falei: ela não vai entrar em óbito. Amém. Eu vou deixar meu nome, meu telefone, mas ela não vai entrar em óbito. E a senhora me dá licença que eu vou fazer uma oração por ela. Essa é a minha fé. Amém. Essa é a minha fé. É isso que o Senhor, o apóstolo Paulo está te chamando. Irmão, não entre em julgo desigual. Perdão, entre... como é que fala? Para não errar, né? Como diz o Itamar. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Eu não vou me prender nesse jugo. O jugo dele é que ela pode morrer. O meu jugo é, ela vai viver. Amém. Você está entendendo? Você está entendendo, meu irmão? Amém. É uma vida de Glória a desafios. Ser crente, confiar em Deus, não estou dizendo crente só na concepção da palavra. Estou dizendo assim, quem conhece a palavra e precisa viver a fé, ele tem que ficar desafiando todo o tempo as coisas do mundo, porque o mundo fica desafiando a tua fé. O mundo quer dizer assim: não vai acontecer. E você precisa ficar firme dizendo: vai acontecer, porque eu creio. É isso, igreja. É isso. Porque o mundo quer matar a tua fé. Todo sistema mundano trabalha para matar a tua fé. Dificilmente você vai ouvir alguém dizendo assim: não, fica firme aí. Confia. Espera no Senhor. Tem de bom ânimo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alguém vai dizer assim: eu conheci alguém que estava assim, Isabel. Foi lá fazer o transplante e morreu. Mas eu falo assim: eu conheço alguém que estava morta e estava viva. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque
Porque o mundo vai sempre desafiar a tua fé. Essa é a função dele, irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se conforme, não seja, quando a Bíblia está falando conforme, é de uma forma. Não se conforme com o mundo. Não tenha a mesma forma do mundo. Nós somos diferentes. Amém. E vamos ver. Ó, ele faz do capítulo 14 ao 16, ele faz 5 perguntas. Que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial ou maligno? Que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. Resposta? Nenhuma. Das 5 questões, nenhuma. Nenhuma união entre justiça e injustiça, entre luz e trevas, entre Jesus e o maligno, entre crente e incrédulo, e entre o santuário de Deus e os ídolos. Nenhuma. Porque toma cuidado também. Porque algumas pessoas querem idolatrar outras pessoas. Está cheio de pastores aí idólatras. Se colocam, não, vem aqui na minha igreja que eu cuido. Cuidado. Quem cura é Jesus. Amém. Quem cura é Jesus. Amém. Nós vamos pregar sempre. Se Jesus curar, haverá cura aqui nesta manhã. Amém. Se Jesus curar, haverá cura aqui nesta manhã. Porque eu não tenho poder, a igreja não tem poder, mas Jesus tem poder. Amém. Ele tem poder de curar. E se Ele curar aqui nesta manhã, haverá cura neste lugar. Amém. Não sou eu. Não é o pastor tal. Não, porque aqui vem milhares de pessoas e são curadas. Entra 10, um é curado. É claro que ele vai falar daquele que é curado. Os outros 9 que não foram, ele não vai pôr para dar entrevista. Ele vai só chamar para dar entrevista o que foi curado. Amém? Amém. Então, a palavra está aqui. E o que nós queremos é andar nesta verdade. Como podemos viver como cristão e estar separado do mundo? É você demonstrando a tua fé. A minha fé está em Cristo. Amém. E nada pode abalar a minha fé. Nada pode abalar a tua fé. Glória a Jesus. É isso que o salmista disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não pode ser atingido. Você não será atingido. Amém. O mundo vai cair aqui não acreditando, do outro lado vai cair mais uma multidão não acreditando, e você fica firme lá, crente. Glória a Deus. Porque para você nascerá o sol da justiça. Amém. E salvação ele trará debaixo das suas asas. A Bíblia diz assim, eu acho essa expressão: e saireis e crescereis como bezerros no cevadouro. Sabe o bezerro que fica amarrado enquanto o dono lá da vaca vai tirar o leite para ele vender, para ele comercializar, e aquele bezerro fica lá no cevadouro aguardando, ele está com fome, ele está faminto. E quando ele é solto, e ele vê lá a mãe e a teta dela cheia de leite, ele sai pulando de alegria. É assim que a gente está. Amém. Na presença do nosso Deus. Porque está chegando a hora da nossa vitória. Está chegando a hora de que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Está chegando o momento em que alguém que não acreditou vai dizer assim: puxa vida, eu não achava que isso fosse acontecer. Mas você vai dizer: em todo tempo eu criei, porque eu creio num Deus que é o poderoso e opera o sobrenatural. Em todo tempo. E o nome dele é glorificado. Eu falei: eu vou dar uma Bíblia para o Dr. Calil. Dei uma Bíblia de presente para ele. Um dia levei lá no consultório dele. Ele abriu. Olha que interessante. Nunca peguei numa Bíblia. Como é que lê? Isso aqui é Velho Testamento, isso aqui é Novo. Aqui é as coisas lá do tempo de Israel. Daqui para cá, quando Jesus nasceu. E como eu leio? Posso dar um conselho para o senhor? Pode. Leia o Evangelho. Começa pelos Evangelhos. Aí um dia eu estou em casa. No sábado de manhã, e o Lula estava internado, e aí ele vai lá, e um monte de microfone, e ele vai dar entrevista para falar do estado do Lula. Sabe como ele começa dizendo? Eu não sei se fui eu. Mas aquilo me alegrou. Ele começa a entrevista dizendo assim: graças a Deus,
Vai tudo bem com a saúde do presidente. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá no sofá eu glorifiquei a Deus. Amém. Falei na língua dos anjos, porque eu falei para um ateu falar graças a Deus. Só o poder de Deus. Amém. Só o poder de Deus. Amém. Porque depois ele chegou para mim, toda aquela conta dele, ele falou, 15 anos eu sou professor aqui da USP e nunca vi o que aconteceu hoje. Quando eu te liguei, tua mulher estava morta. E agora ela está viva. Graças Amém. a Deus. Louvado Nunca seja vi isso Deus. acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca vi isso acontecer. E o que eu quero dizer nessa manhã, tem coisas que vão acontecer na tua vida que nunca ninguém viu. O Amém. olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que ainda não desceu ao coração do homem. É isto que Deus tem preparado. Amém. Glória a Jesus. Não viram ainda o que Deus vai fazer. Amém. Ele traz a existência, Glória a Deus. aquilo que ainda não existe. Glória a É Deus. isso, eu preciso falar isso todo o tempo, Luciano. Rony, como é que eu vou falar o contrário? Denise, como é que eu vou parar de pregar que Jesus é Senhor, que Jesus tem poder, se Ele tem operado essas maravilhas? Glória a Deus. Eu vim aqui pedir oração para os irmãos, passei no finalzinho do ano com uma pedrinha aqui no rim, me incomodando. Glória. E aí o Tamar pregou aqui e falou, vamos fazer uma oração pelo nosso pastor. Orou, e eu estava lá com a caixa de remédio. Cheguei em casa, perdi a caixa de remédio, sumiu o remédio. Eu falei, queria deixar o remédio aqui, a minha fraqueza, né, minha falta de fé, queria deixar o remédio aqui de madrugada, né? Sabe que de madrugada as coisas acontecem, e aí eu queria deixar ali no meu alcance, né? Porque se mexer a pedra aqui, eu corro lá e Buscopan. E sumiu na minha caixa de remédio. Sumiu. Desci lá no carro, li debaixo do banco, sumiu. Falei, Jesus, perdi a caixa de remédio. Aí acordei, falei, oxe. Acordei. Estava dormindo. Falei, poxa, recebi oração. Estou procurando remédio. Eu preciso declarar que eu já estou curado. Amém. Eu preciso declarar que eu já estou curado. Amém. Subi, esqueci do remédio, não tive mais dor, estou aqui, porque eu creio que Jesus já me curou. Amém. Foi isso que o servo de Deus testificou aqui, ele testificou isso. Ele vinha vindo lá com dor, eu vou passar ali na casa do meu pai. Aí, o que foi, meu filho? Não, pai, estou com uma dor aqui. O papai chamou ele lá na sala, oraram os dois juntos. Ele falou, nunca mais tive dor. Graças a Deus. Isso tem mais de 20 anos, só que meu pai dormiu no Senhor, tem mais de 20 anos. Ele nunca mais teve nada no mundo. Graças a Deus. E eu estava procurando remédio. Quase que eu faço comunhão com... Quase que eu faço. Mas Jesus me acordou. Amém. É o que Jesus está te chamando nessa manhã. Amém. Não tenha comunhão com os filhos das trevas. Os cristãos são chamados para andar na luz. Os incrédulos andam na escuridão. Olha, presta atenção, Colossenses 1,13 está escrito assim: o qual nos tirou da potestade das trevas, quer dizer, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós não somos mais trevas. Amém. Na tua vida não tem mais trevas. Amém. Você foi tirado das trevas. Graças a Deus. Da potestade, do poder das trevas. As trevas têm poder. Quantas pessoas estão lá e você fala e eles não creem? Você fala que Jesus é poderoso para curar, eles falam, ah, não sei. Mas eu sei. Amém. Você sabe. Amém. É essa comunhão que eu não posso ter com Ele. Eu sei que Jesus cura. Eu já fui curado. Eu já vi gente ser curada. Eu já orei por pessoas que foram curadas. Eu sei que Jesus cura. Amém. Amém, irmão? Amém. Maravilhoso. E aí assim, João 3,19. E a condenação é esta. Presta atenção. Há uma condenação para aqueles que não creem. Está escrito assim: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. Ah, mas eu não creio em Jesus. Ah, tudo bem, isso é normal. Não, não é normal não. Não é normal não. Não é comum não. Isso é incomum. Comum é, a luz veio ao mundo e eu preciso crer nela.
Eu preciso crer nessa luz. Porque se eu não creio nessa luz, eu estou fazendo de Jesus Deus mentiroso, porque Deus disse assim, que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Se eu não creio que Jesus veio, eu estou dizendo, e Deus é mentiroso, porque Jesus não veio. A luz veio ao mundo. Amém. A luz veio. Você crê? Diga amém. Amém. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem você tem amado mais? Jesus. Tem igreja? Jesus. Confessa aí, meu irmão. Jesus. Quem você tem amado mais? A luz ou as trevas? A luz. É isso. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz. Pô, o homem está morrendo lá. O filho dele está sendo destruído. E Jesus ainda quer que ele fale corretamente. Tem que falar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. E se tu podes fazer, não é fé. Fé, eu sei, Senhor, que tu podes todas as coisas. Amém. Eu sei, Senhor, que tu és poderoso. Eu sei, Senhor, que não há nenhum outro Deus além de ti. Amém. É isso. É essa comunhão que Deus está esperando de você. Porque se eu não fizer assim, eu fico igual ao homem do mundo. Aquele que está lá fazendo as coisas piores que existem, e daqui a pouco ele fala assim, não, Deus é bom, mas ele só da boca para fora. Eu também acredito em Deus, mas não obedece, não crê na palavra dele. E se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que você é mentiroso. E o amor de Deus não está em você. Então, crer em Deus significa obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Obedecer os seus mandamentos. Amém? Amém. Olha, para encerrar. Então, é realmente verdade que um crente e um incrédulo não tem nada em comum? Não, claro que tem. Claro que tem as coisas seculares. Você vai ao banco, você pega metrô, você trabalha, você dorme, você come, você descansa, você viaja. Todas as coisas que todo ser humano faz. Existem muitas coisas em comum entre o crente e o incrédulo. O que não pode ser comum é a nossa Glória a Deus. fé apagada igual a deles. Uma fé inexistente. Amém. Isso não pode ser comum. O Tamar pregou aqui sobre Daniel, foi Tamar, né? Pregou sobre Daniel. E ele pregando, e ele falando que aqueles homens foram levados porque eles procuravam homens que tivessem uma linhagem real. E entre eles foi achado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram então, para serem preparados, eles foram levados para as melhores escolas, para os melhores cursos, para eles serem preparados, porque esta era uma técnica que Alexandre o Grande empregou, porque quando os gregos conquistavam uma nação, eles levavam a cultura grega para aquela nação. Eles levavam os costumes dos gregos para aquela nação. Porque Alexandre dizia assim, não há melhor maneira de nós prendermos alguém se não passarmos a nossa cultura para ele. Então, Alexandre achava assim, a gente precisa levar a nossa língua, a gente precisa levar os nossos costumes, a gente precisa levar todas as coisas que os gregos gostam para as nações que nós dominamos. E naquele tempo, então, isso era meio comum. Então, eles queriam transmitir toda a cultura para aqueles homens que eram hebreus. Eles queriam transmitir toda a cultura e eles criaram diversas coisas. E daqui a pouco eles disseram assim, olha, nós não queremos participar disso. Porque eles mudaram o nome, eles mudaram de país, eles mudaram muitas coisas, mas eles não mudaram de Deus. Amém. Sadraque e Mesaque e Abednego e Daniel não mudaram de Deus. Não mudaram de Deus. Amém. Vai tocar a trombeta. Se você não se curvar diante da grande estátua, você vai morrer. Eles falaram, não, está escrito na palavra de Deus. Só diante do Senhor, nosso Deus, nós nos curvaremos. Eles não mudaram de Deus. Não mude de Deus. Amém. Não mude de fé. Amém. Ah, você vai ser mandado embora, não tem problema. Ah, vão te despedir, não tem problema.
Ah, vamos te desalojar, não tem problema. Você vai morrer, não tem problema. Eu vou declarar minha fé no único, poderoso e verdadeiro Deus. Amém. Jesus Cristo. Amém? Amém. Eles não mudaram. Ó, pra gente ir pro fim aqui. Porque o incrédulo não vê as coisas como você vê. E a nossa obrigação não mudar a nossa vida. Agora, se eu falar isso, ele vai ficar bravo comigo. Fácil. Se eu falar isso, eu vou incomodar. Me incomode. Não se omita. Não se omita. Amém. Fale. Anuncie. Pregue. Não, eu não creio desse jeito. Você me desculpe. A minha maneira de acreditar é diferente da sua. Eu creio que Jesus é poderoso para fazer isso. Eu creio que Jesus voltará. Eu creio que há vida eterna. Eu creio que há ressurreição de mortos. Eu creio que quando o homem peca, se ele não se arrepender, ele vai sofrer a consequência desse pecado. Tudo isso nós vamos falar. Porque senão há uma omissão. E aí a gente fica igual a ele. É isso que Deus não quer. Porque você foi chamado. Você é a luz. Amém. Nós somos luz. E não pode haver comunhão entre luz e trevas. Amém. Quer dizer, não apaga a tua luz para ser igual a Ele. Não apaga a tua luz para ser igual a ela. Amém. Deixa a tua luz acesa. E declare, Jesus é Senhor. Amém. Jesus é poderoso. Jesus vai fazer. Eu não acho não, Ele vai fazer. Amém. Amém? Amém. Nós vamos orar. Nessa fé.